capítulo 32 do livro Renovando a Atitude, de Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Olha o nome, né? Francisco do Espírito Santo Neto. Capítulo 32, Vantagens do Esquecimento. Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, e a partir de então, Hamed nos diz, eu achei muito interessante. Hoje ainda eu estive conversando com uma pessoa e eu falei, eu esqueci de mandar mensagem para ela, por favor, esteja na live de hoje para você ver aqui o que vai ser dito. Então Hamed nos diz, em certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. Olha só. Em certas criaturas, é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. A natureza em nós é força de progresso, e os homens evoluem sempre, não porém ao mesmo tempo e da mesma forma, mas naturalmente ao seu próprio ritmo. Sem dúvida alguma é algo que eu sempre digo. Alguns que estão em processo evolutivo correndo, outros só estão dando um trotezinho, outros estão caminhando rápido, outros estão andando e outros estão indo mais lento e outros estão parados na estrada. Vamos respeitar a cada um desses irmãos, porque cada um de nós possui uma velocidade. E velocidade, né? Olha só, cadê o marcador? Por exemplo, cada um de nós dirige numa velocidade, não é verdade? Eu troquei de carro há pouco tempo, e meu carro, ele não é turbo. O meu carro, ele é biturbo. Então, o que acontece? Você está dirigindo normal e ele tem um botão ali escrito esporte. E aí ele já começa a andar mais rápido. E tem um outro botão, tem um segundo botão que eu brinco, que o nome desse botão é você vai morrer. Você vai morrer, porque se você aperta o botão, o bicho desanda assim que nem um doido, marido. E aí... Aí várias pessoas, né? Eu peguei estrada, em novembro eu peguei estrada, esse final de semana. E aí, quanto que você botou na estrada? Da outra vez, né? Dessa vez não me perguntaram ainda porque eu acabei de botar, mas da outra vez. E aí, quanto você botou? Deu uma esticada. Eu falei, rapaz, corri muito. Nossa, você colocou quanto? 80. Aí, oi? Fui a 80. Aí, não, Jack. Simples assim, queridos. Cada um de nós tem a sua velocidade. Entende? Gratidão por quem está colocando coraçãozinho. Eu esqueço de pedir. De vez em quando, clique aqui nos coraçõezinhos, exatamente para eu saber que eu não estou falando só para os espíritos. Então, cada um tem sua velocidade. Meu carro é biturbo. Adivinha só, eu ando a 60. Parece uma lombretinha andando. Ali, de boa. Simples assim. Tem pessoas que andam mais devagar do que eu, acho difícil, mas o que eu quero dizer, na evolução espiritual, alguns correm, outros andam mais devagar, cada um tem a sua velocidade. Então ninguém pode chegar para mim e brigar comigo. Por que você não andou correndo? Não, porque esse é meu jeito de dirigir. Não, mas tem 1 milhão de cavalos, não interessa quantos cavalos tem, eu quero andar. Você me dá o direito de andar nessa velocidade? Mas é biturbo. Você me dá o direito de andar nessa velocidade? O carro é teu. Ótimo, que bom, você acertou. O carro é meu. Se é meu, eu dirijo ele como eu desejo. Na nossa caminhada, nas pessoas que nos cercam, a mesma coisa, queridos. Cada um está na sua caminhada. Uns andando mais rápido, outros mais lento. E sim, tem alguns que estão paradinhos ainda. Não tem problema. Uma hora eles vão se conscientizar e vão ver o quanto ainda tem que caminhar. E vão começar a caminhar. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura, por absorver ou não o fluxo das novas ideias, que aparecem de tempos em tempos como fatores de progresso das almas. Olha que coisa interessante, né? O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação. Todos nós somos resilientes, nós somos adaptáveis ao meio. No entanto, existem algumas pessoas que, com o tempo, elas não querem mais se adaptar. Elas endurecem, se cristalizam e ali elas ficam. No entanto, esse capítulo é bem delicado. No entanto, certas pessoas se orgulham ao proclamarem-se conservadoras, esquecendo-se de que o comodista, a preço de medo e de estagnação,
perde a sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Olha que coisa interessante, eu nunca tinha pensado nisso até ler isso. Certas pessoas se orgulham ao se proclamarem conservadoras. E Hamed está falando que isso não é bom. E ele continua, ele não para por aí. Estão sempre lembrando uma época de felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram, revivendo o passado, repisando as suas e as opiniões erradas dos outros e justificando-se agarradas às lembranças de vidas passadas. Vivem presas nos ecos do pretérito, sem produtividade, sem retirarem benefício algum na observação dos fatos, por não aprenderem a integrar passado e presente. E tem muitas pessoas assim, tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas, por incrível que possa parecer. E essas pessoas, então, elas estão sempre, porque no meu tempo, já ouviu isso? Porque no meu tempo, porque eu vivi assim, eu vivi daquele jeito ou desse, na minha época. Passou, deu, passou. Passado está no passado. Evolução, progresso, evolução espiritual, moral, da humanidade como um todo. E eu entendo que algumas pessoas bem mais velhas sejam saudosistas do tempo que as pessoas ficavam na vizinhança, né? Todo mundo sentado na rua. Eu vi minha avó falando isso, sentado na rua, à noite, ouvindo rádio, né? Porque não tinha TV. Mas passou. Veio a TV e a própria TV já está no outro processo. Antigamente só tinha, sei lá como é que é o nome, só tinha 4 canais, agora tem 1.593.000 canais. E hoje em dia as pessoas estão nas mídias sociais. É uma nova forma de se comunicar um com os outros, de dialogar, de fazer o pertencimento ao planeta. Então, se você vive lá no passado, não dá muito certo. Não tem, por exemplo, como hoje. E é interessante essa colocação que ele fala, né? Que são pessoas que se orgulham ao proclamarem-se conservadores. E tem outras pessoas ainda que não se permitem a evolução. Tenham elas 80 anos de idade, tenham elas 50 anos de idade. Então, são pessoas que não aceitam, são pessoas mais rígidas. E aí nós vemos nessas pessoas mais rígidas, sim, uma dificuldade de adaptação. Talvez porque trazem um trauma passado de vivências felizes e agora não tem mais essa vivência e fica preso lá naquela existência dessa ou quem sabe de outras vidas inconscientemente ela traz e fica presa lá. E não se permite, não aceita olhar para frente. Não se aceita se adaptar às novas questões. Por exemplo, o Facebook eu só tive por causa da Valesca, do Conversando com a Maíse. Ela falava, abre o Facebook, abre o Facebook. Eu, não, preguiça. Eu vou abrir para você. Eu falei, então abre. Então ela abriu. Na época, o centro espírita que eu trabalhava, ela fazia parte do setor de comunicação, ela era coordenadora do setor de comunicação desse centro, e ela que abriu meu Facebook. Ela que fazia as minhas postagens. E com o tempo, porque meu tempo sempre foi muito escasso, e eu falava assim, não, minha vida já está muito complicada. Aí com o tempo eu fui fazendo, e hoje em dia só eu mexo. Aí depois veio o Instagram. O Instagram, eu só havia usado ele 2 vezes, em 2013 e 2016, nas minhas 2 peregrinações a Santiago de Compostela. Então eu falei assim para minha família, eu não quero falar com ninguém durante a peregrinação. É tipo outros meios de comunicação, e-mail, WhatsApp, Messenger. Eu falei, vou fazer as postagens aqui no Instagram e vocês vão saber que eu estou vivo. E a gente se comunica por ali. Um único meio de comunicação. Então, 2013, enquanto durou a peregrinação, eu usei, depois parei de usar. Em 2016, eu continuei usando durante a peregrinação e parei de usar. Na verdade, em 2016, por uma questão pessoal, eu não usei o Instagram até o final da peregrinação. Minha última postagem foi no dia 6 de maio de 2016 e parei de usar. E na época eram 6 pessoas que me seguiam, 6 ou 8. Não, na primeira peregrinação, se eu não me engano, eram 6 pessoas, na segunda, eu acho que eram 11, só familiares. E então, não usei mais. Chegou dezembro de 2019, meio de dezembro, eu falei, gente, vou começar a usar isso aqui. E aí comecei a usar o Instagram. Mas também fazendo postagens, somente postava algumas coisas. Com o tempo, nós fomos nos adequando, chegou a pandemia, começamos a fazer as lives. Ou seja,
nós vamos nos adaptando, sendo resiliente. Nós precisamos gerar em nós transformações e evolução. E ele vai falar sobre essas pessoas sempre que não saem do passado. Se demonstrasse algum interesse para com uma sua experiência nova, seria talvez o bastante para que elas promovessem mudanças lucrativas em seus padrões mentais. Mas, no entanto, passam por diversas experiências, não aprendendo uma única lição sequer. É aquela pessoa que ela é jovem, e jovem eu digo assim, 60, 70 anos, para mim 60, 70 anos é jovem. E você fala sobre o Instagram, a pessoa, não quero isso não. Fala sobre o Facebook, é a forma de você lidar com o mundo hoje em dia, são as mídias sociais. Isso é natural, já faz parte da história da humanidade. As mídias sociais estão aqui. Começou há muito tempo atrás com o Orkut, e depois sei lá mais o que teve. Teve Face, agora Instagram. Tem Twitter também, né? Twitter eu não tenho. Mas enfim, sei lá mais o que tem. E é isso. Então a pessoa, não, eu não quero. Interessante. Ou seja, mostra uma pessoa endurecida que tem dificuldade de se adaptar, dificuldade de aprender coisas novas ou não quer. Por que não quer? Porque ela não se adequa à nova vida, ao novo mundo que nós temos. É interessante isso, porque nós vemos uma pessoa que tem dificuldade, sabe com o quê? Às vezes eu falo demais, né? Eu tenho até medo das coisas que eu falo, de lidar com a própria realidade. Ela tem dificuldade de lidar com a realidade do mundo. E eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade com os eletrônicos, tudo mais, mas uma coisa é ter dificuldade, outra coisa é não ter boa vontade para aprender. Entendem? Dureza perante o mundo, rigidez perante o mundo, e o que ela mostra isso, muitas vezes mostra uma rigidez consigo própria. Essa pessoa, ela não quer se adaptar, ela não quer ver o mundo que a cerca, ela não quer se permitir novos aprendizados. Muito provavelmente uma pessoa que está presa lá atrás. Eu não vou nem adentrar em outros aspectos aqui para... Laia, melhor não. Vamos lá. A cada etapa da existência, acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo atrás. Sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificação e melhores concepções de vida, estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas nas múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos. Ou seja, a cada etapa da existência, não é cada existência, a cada etapa acumulamos valores intelectuais e emocionais. Então aqui estamos nós, uma quinta-feira, hoje é quinta, não sei, quarta, hoje é quarta. Aqui estamos nós, uma quarta-feira, 148 pessoas presentes. Ou seja, ou 148 aparelhos ligados, porque eu sei que muitos desses aparelhos é mais de uma pessoa assistindo. Então vejam, quantas pessoas irmanadas em torno de um mesmo propósito. Talvez, se nós não estivéssemos aqui, estaríamos aonde? No Netflix, no Amazon Prime, vendo, sei lá, noticiário, novela, sei lá o que tem no mundo afora. O que nós estaremos fazendo? Ou seja, nós estamos aqui experienciando o quê? Crescimento, queridos. Livro de Joana, que vamos voltar agora depois de amanhã, estudamos 26 capítulos do livro de Joana. Hamed, que começamos antes de Joana, 32 capítulos. São 32 semanas, e nem são semanas, porque algumas vezes não tivemos estudo devido a lives que eu já tinha programadas anteriormente, mas há 32 semanas, basicamente, vamos falar assim de uma forma teórica, que nós nos reunimos aqui. Com que propósito? Não é só aprender, porque a aprendizagem só fica aqui, no propósito de aprender a mensagem que vai ser passada, para guardar aqui e vivenciar aqui. É isso que nós estamos fazendo. A cada nova quarta-feira é homeopaticamente. Às vezes, no estudo de 1 hora, de 2 horas, você consegue aprender, guardar uma frase. Uma frase. Mas essa frase depois daqui a 1 semana, 2 semanas, você ouve uma outra frase. E que aí você junta com essa frase que você vai guardar hoje. É assim que se forma o conhecimento. É assim que se forma
um conhecimento, ou seja, você formar a sua própria teia de conhecimento e utilizar isso para a sua vivência. Então, às vezes, eu posso falar aqui uma coisa que para mim passa despercebido, para algumas pessoas despercebido, para você, devido ao seu momento de vida, isso te toca. E aí você guarda aquela informação, guarda aquela frase. Você acaba de aprender uma coisa nova. Uma vez eu fui trabalhar numa casa espírita em que eu me apresentei, vindo de outro estado, trabalhador de em uma casa espírita de outro estado. E quando eu cheguei nessa casa espírita, eles falaram assim, a pessoa muito sem graça, ela falou assim, você se incomodaria de fazer todo o ESD de novo aqui, só para a gente ter nos nossos registros? E era uma época que eu já fazia palestra. Eu falei, não, tudo bem, simples assim. Fiz todo o ESD de novo. ESD, ESB, sei lá quantos anos são, 3 anos. Simples assim. Por quê? Eu sabia que a cada nova aula, quem daria aula me daria uma visão que talvez eu não tivesse tido. E em cada nova aula é como você ver um filme pela segunda vez, ler um livro pela segunda vez. Você se apercebe de coisas que de uma primeira vez não. Então é conhecimento que novo que você traz e os antigos. Você ratifica, você fortalece. E é isso. Toda a nossa existência é feita desta forma. A cada etapa da existência, acumulamos valores intelectuais e emocionais. Por exemplo, um valor emocional que todos vocês aqui acumulam. Todo dia que vocês estão aqui comigo, as pessoas que me acompanham nas lives, todos, um valor emocional que vocês acumulam todos os dias? Devia deixar os comentários abertos agora para vocês dizerem. Eu vou dizer, paciência. Porque para ouvir o Jack falar, você tem que ter muita paciência. Então, se você é uma pessoa que não tem paciência, você fala assim, não, eu vou ouvir o Jack para aprender a ter paciência. Aí termina a live, você consegue me assistir, aí aquele mais próximo que está sempre te perturbando, você fala, oh, pois não, meu querido, o que deseja? Aí o outro, nossa, você está tão calmo, está tão calma. Eu estava assistindo o Jack, é impossível não ter paciência. Estou completamente paciente. Pronto, vocês estão adquirindo um dos valores emocionais. Paciência, tolerância, indulgência com as minhas bobagens. Olha que beleza. Todos vocês estão se tornando pessoas melhores, não é? E então Hamed faz a pergunta muito séria. Por que então não deixar o passado passar? Olha que coisa simples e que coisa tão séria. Hoje ou ontem eu falo com tantas pessoas, eu não sei, mas eu estava falando sobre uma pessoa, sobre deixar o passado ir. Por que então não deixar o passado passar? Vou fazer uma postagem com essa frase. Por que então, se você está preso, se você está preso a um passado, a uma época que você foi feliz, a um emprego que você teve, a uma relação afetiva, seja o que for, está no passado, deixa passar. Comece a olhar para frente. Veja que passou, ok. Mas para frente, eu tenho uma vida inteira pela frente para ser vivida. Essa pessoa que eu estava conversando, inclusive, eu falei, você vai viver aproximadamente mais 5 décadas. O que você pretende fazer nessas próximas 5 décadas? Continuar presa a algo que te ocorreu, que foi muito bom, eu entendo, mas o que você vai fazer para frente? Tem horas, queridos, que nós simplesmente let it go. Precisamos simplesmente deixar o passado passar. E vejam, não sou eu que estou dizendo, é Hamed. Aqui o título do capítulo é Vantagens do Esquecimento. Será que não está na hora não da gente simplesmente deixar o passado passar? Lembrando que eu não faço a leitura completa do capítulo, ok, queridos? Eu só pego algumas passagens. Mais abaixo, Hamed nos diz, quando escutamos a formulação de ideias novas, tomamos-las por velhas ideias ou pensamos que podem ser interpretadas ou explicadas com auxílio dos velhos conceitos. Estamos de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. É isso. Nós estamos vivenciando um novo paradigma. Vários novos paradigmas, e um dos novos paradigmas que eu vejo
é da própria sexualidade humana. Da própria sexualidade humana. As pessoas mais cristalizadas no passado, elas não conseguem entender que vivenciamos uma nova era, um novo tempo. Uma outra questão, não somente em relação à sexualidade de cada um, mas uma outra questão ao machismo, que nós tanto falamos nas lives de sexta-feira. A esse sentido, esse sentimento, essa vivência patriarcal, machista que vivemos durante milênios. E, de repente, coisas que há 2 décadas atrás era normal de ocorrer numa relação, hoje a gente vem e fala, não, peraí, isso é uma relação abusiva. Ou seja, os homens precisam reinterpretar, ressignificar a sua forma de se comportar em um relacionamento. Agora vai ter aqueles homens machistas do século passado que eles têm a infelicidade de dizer que o lugar de mulher é na cozinha. Mas isso é tão infeliz, isso é uma colocação tão infeliz, tão infeliz. Homens que acham que as mulheres, eles mandam, né? Os homens mandam e as mulheres obedecem. Eu não vou... infeliz, é uma postura tão infeliz. E é isso. Os homens precisam entender. Quebra de paradigmas. Não, mas meu avô, meu pai, não, você não está entendendo, querido. Seu avô e seu pai estão no passado. Está na hora de você se colocar enquanto um homem do século XXI. E se a mulher também for uma mulher do século XXI, porque temos, sim, muitas mulheres que ainda estão na submissão. Aprenderam a submissão com a sua avó, com a sua mãe, e acham que esse é o papel da mulher, e não o é. Hoje em dia, homens e mulheres têm os mesmos valores, mesmos direitos, mesmas responsabilidades de uma relação afetiva. E sim, ainda temos mulheres que vivem ainda no século passado, mas se a mulher for do século XXI, ela vai falar, querido, deixa eu falar, não é desse jeito não. Que bom, né? Que bom. Precisamos quebrar esses velhos conceitos. Mais abaixo, Hamed nos diz, o momento presente é o ideal para o nosso progresso. O momento presente é o ideal para o nosso progresso. E nós só podemos sentir o aqui e agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir. E, por consequência, nem sempre são válidas e autênticas as nossas emoções do ontem para a avaliação do nosso tempo presente. Por exemplo, pessoas que terminam uma relação afetiva e ficam lá atrás no passado. O cara já se casou, já está com filho, já está com outra família. A menina já está com outro cara, já casou, já está com outra família. E o cara ou a garota continua ali. Por que fulano? Por que fulano? Qual a parte que você não entendeu? Está no passado. Né? E o que ele fala aqui? Você fica ressentindo, relembrando, querendo reviver algo que não volta mais. Por que isso? Não, porque naquele tempo, Jack, você não sabe como eu fui feliz. Bem-vindo ao planeta Terra. Já pegou sua carteirinha? Bem-vindo ao clube. O tempo passa, inexoravelmente o tempo passa. Então você precisa olhar para o aqui e agora e para frente. Passado, está lá atrás, não volta. Permita-se experienciar uma nova forma de existir, de viver, de olhar o mundo ao seu redor. Essencialmente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os melhores meios a serem postos em ação, conforme nos indica o texto em reflexão. Sem dúvida, a voz da consciência, toda a live, eu acho que a cada 4 lives eu devo falar essa frase, a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus na vossa consciência. Questão 614. Quanto mais nos aproximamos das leis de Deus, mais felizes somos. Quanto mais nos afastamos, mais infelizes. E na 621, então, Kardec pergunta, e onde é que estão escritas? Na vossa consciência. Cada dia, olha que coisa bacana que ele escreve, cada dia é uma nova oportunidade que temos para que possamos nos desvencilhar de velhos conceitos, das ideias fixas e reflexões obsoletas, e aproveitando da vantagem do esquecimento com que nos concede a divina providência, a fim de que transformemos nossa presente encarnação em fontes de suprimentos novos para que as encarnações futuras sejam mais felizes.
E aqui ele dá um novo enfoque. Vantagem do esquecimento. Muitas pessoas me perguntam isso. Ué, mas eu estou sofrendo pelo que eu fiz no passado, mas eu não lembro. Que bom. E às vezes eu falo assim, mas você quer lembrar mesmo? Tem certeza? Que bom que você não lembra. Que bom que simplesmente a lição está chegando, você se resigna entendendo que Deus é Pai e Ele é correto, Ele é justo. Responde, pergunta onde o livro dos Espíritos, que é Deus? Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Se Ele é sabedoria suprema, Ele é soberanamente justo e bom. São dois dos atributos de Deus. Soberanamente justo e bom. Assim como no Antigo Testamento, o Espírito Santo é um atributo de Deus, mas não um outro Deus. Já falei isso em outras lives a esse respeito dessa questão teológica, não é? Do Espírito Santo. Então, esse é o ponto. Hoje eu sou resultado do meu ontem. Como eu quero que seja o meu amanhã, eu preciso plantar hoje. Então, é fácil saber como vai ser seu futuro. É muito fácil saber como vai ser seu futuro. Quem é você hoje? Como é sua conduta hoje? E, de novo, isso eu acho que eu falo em toda live. Acho que toda live eu falo isso. É neurolinguística, para ver se quem sabe onde eu aprendo. Jesus não espera de nós perfeição, queridos. Espera esforço no bem. Então, todos nós precisamos nos esforçar no bem. Na nossa conduta, o esforço do que nós andamos pensando, assistindo, ouvindo, falando, fazendo. São essas questões que irão sim determinar o meu amanhã. Seja o amanhã mesmo, quinta-feira, seja uma próxima existência no século 22. Olha que legal! Olha que legal que vai ser quando a gente reencarnar no século 22 e olhar para esse início do século 21, como nós hoje olhamos para o início do século 20 e fala assim, meu Deus, como aquele povo era atrasado. No início do século 20 eles andavam de cavalo, não tinha luz, não tinha telefone. Não, não tinha. Não tinha telefone, não tinha luz, não tinha esgoto. Expectativa média de vida aqui no Brasil, aproximadamente 40 anos. Nos Estados Unidos, 46 anos. As pessoas andavam de cavalo, a pé. Depois foi surgir o bonde. Um século. Mas qual é a grande questão? No século XX, por incrível que possa parecer, nós evoluímos menos do que nós vamos evoluir nesse século. No século XX nós iniciamos no cavalo. Terminamos, digamos por assim dizer, em Marte, na Lua, como você queira. Iniciamos no cavalo, terminamos nas mídias digitais. Século XXI, iniciamos nas mídias digitais. Como será que vai ser? Progressão aritmética? Como será? 2, não vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, vai ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 15, 12. Eu acredito firmemente que no início do século 22 nós vamos olhar para o início desse século e o nosso choque será maior do que o nosso choque de hoje com o início do século 20. Querem ver uma coisa? Quando chegar no início do século 22, eles vão falar assim, nossa, e como é que eram as cirurgias no início do século 20? Eles vão falar assim, eles cortavam a pessoa com uma faca e costuravam com agulha e linha. Eles vão falar assim, o quê? Eles cortavam com uma faca e depois costuravam com agulha e linha? É, é. Esses somos nós ainda, por incrível que possa parecer. Sim. Então, estejamos atentos, queridos. Sejamos mais resilientes. Sejamos mais adaptativos à vida que nos cerca. Nós só existimos, a raça humana, ela só existe porque ela conseguiu se adaptar às intempéries, ao mundo que as cercava, às novas formas de alimentação que foram surgindo. Por isso que nós estamos hoje aqui. Então, cada um de nós traz dentro de si essa capacidade de adaptação. Pessoas perdem afetos, seja pelo desencarne, seja pelo rompimento de uma relação afetiva. Adivinha só? De novo, bem-vindo ao planeta Terra. Todos passam por isso. Todos vão passar pelo desencarne de algum familiar, alguém que conhece,
ou por um rompimento afetivo. Faz parte da existência humana. Todos nós vamos adoecer, vez ou outra, doenças mais graves ou não. Todos nós teremos os nossos desafios a enfrentar. E é simples assim. É simples assim. Então a grande questão é, poxa vida, o que eu posso fazer para que a minha vida seja melhor? O que eu posso fazer para que minha existência seja melhor? Esse é o grande ponto, queridos. Esse é o grande ponto. Então, vamos. Não, se houve um término de uma relação e você tem certeza absoluta que terminou, vivencie o seu luto. Deixe. Se foi um parente que desencarnou, uma pessoa próxima que desencarnou, não aprenda energeticamente. Faça preces, enderece suas melhores emoções, permita que essa pessoa passe a viver na existência dela em uma outra vida, porque ela permanece viva. O emprego, eu tinha o emprego dos meus sonhos, passou. Busque hoje o que você pode fazer. Eu tinha saúde, hoje eu não tenho mais. Mas você ainda está vivo. Com a saúde que você tem, como você pode tornar a qualidade da sua vida melhor? Vejam que são tantas as nuances, tantas as nuances. Existe um ditado popular que diz que muitas vezes nós estamos reclamando de barriga cheia, né? Ou eu era feliz e não sabia. E é verdade. Na nossa prece de toda terça-feira no culto do Evangelho no Lar, que nós fazemos a nossa prece de encerramento, é o poema da gratidão, e a gente agradece por coisas que, a princípio, pão que nos dás, roupa que nos veste, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo falar, pelas mãos e pelos pés, pelo lar, pelo afeto. E é engraçado que nem sempre todos nós vamos ter tudo isso. Mas se nos falta algo, vamos dar valor ao que nós temos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Precisamos entender uma coisa, queridos. Absolutamente todas as pessoas, vez ou outra, estão passando por um desafio existencial. Então, a pessoa pode ter rios de dinheiro, mas ter depressão, ter pensamentos suicidas. A pessoa pode ser, sei lá, a mulher mais bonita do planeta, mas não se sabe as lutas interiores. A pessoa, o homem, a mulher, pode ter o casamento ideal, mas não se sabe se a saúde, se as questões financeiras ou outras lutas existenciais não se fazem presentes. Porque o que a gente vê, infelizmente, que é o outro lado das mídias digitais, todo mundo só posta o quê? O que há de melhor, né? Quer dizer, eu não acompanho, mas eu acho que não tem. De vez em quando pode ser, mas o que a gente vê na massa, nas mídias digitais, é o que é? A pessoa feliz, a pessoa alegre, a pessoa comendo uma coisa bonita, uma coisa gostosa, a pessoa num lugar legal. Eu mesmo vou começar a fazer umas postagens aqui de vez em quando. Vou sim, vou sim. Eu acho que é legal, para vocês conhecerem um pouco da minha vida, porque a maioria das pessoas, eu sou muito, né? Tem isso. Eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou muito. Uma das coisas boas da pandemia foi a máscara. Que eu vou nos lugares, né, na academia ou em outros lugares. Eu acho ótima essa história da máscara. Mas eu sou muito reservado. Quando eu vejo que tem gente demais querendo adentrar a minha intimidade, a minha existência, eu me fecho. Por quê? É minha vida. Mas de vez em quando eu vou começar a postar assim. Eu vou começar para você. Por exemplo, esse final de semana eu viajei. Vou ver se eu posto uma foto aqui da minha viagem. Vamos ver, vamos ver. E devo começar o treinamento para a peregrinação em 2022. E eu quero fazer os destaques ali, só no destaque mostrar algumas coisas. Enfim, a gente tem que se adaptar. Falando em peregrinação, uma das primeiras coisas que o peregrino aprende é se adaptar, é a capacidade de resiliência. Por quê? A cada dia você está num lugar diferente, num albergue diferente, numa cama diferente, num travesseiro diferente, com uma pessoa diferente dormindo do seu lado ou em cima de você. Você vai aprender
que às vezes você vai ficar no albergue muito legal, que tem banheiro individual, e às vezes você vai ficar no albergue que é o mesmo banheiro para homens e mulheres. Então você está ali no banheiro com uma cortininha, um homem, e do lado, um outro banheiro com cortininha, uma mulher tomando banho. Você vai aprender que você precisa dormir a despeito dos roncos de todos. E você precisa aprender que às vezes você quer dormir e alguém ali em cima não para de se mexer e faz barulho, entre outras coisas, e você não consegue. Você aprende. Você vai aprender que não tem cafezinho na cama e que nem sempre, todo dia, você vai comer aquilo que você gostaria. E que nem todo dia as caminhadas serão leves. Terão dias de caminhadas leves, sim. Dias, por exemplo, de caminhadas de, quem sabe, 20 quilômetros. Mas terão dias em linha reta. Mas terão dias de caminhadas pesadas, de 30, 35 quilômetros, subindo e descendo montanhas. Assim é a nossa vida. Nós aprendemos a nos adaptar. O peregrino, ele aprende que a vida dele está na mochila. Tudo que ele precisa está na mochila. Então ele entende que quanto menos coisa ele levar, mais leve é a caminhada. E mais ele pode aproveitar o caminho. E uma das grandes coisas que o peregrino aprende, eu falei isso numa live próxima, eu nem lembro qual, é que é o caminhar, não é o chegar em Santiago de Compostela. A sua transformação se dá durante o seu caminhar. A nossa vida é assim também, queridos. Hoje nós estamos nos transformando, amanhã igualmente, depois da manhã também. Tem pessoas que ficam vivendo só pensando na velhice. Pode ser que a velhice não chegue. Pode ser que você desencarne antes. E é simples assim. Tem pessoas que, por exemplo, casam pensando assim, é bom que casam e querem ter filhos, não, para os meus filhos cuidarem de mim na minha velhice. Aí o filho vai morar lá na Sibéria, vai morar lá na Nova Zelândia, e você está aqui em Brasília. Pessoas que se casam e dizem, vai ser bom, porque um vai cuidar da gente, um vai cuidar do outro, a gente não pode ter filho, mas um vai cuidar do outro, e de repente, 2 anos depois, um deles desencarna, ou se separa. A vida, ela é feita dessas inconstâncias, e faz parte do nosso ser nos adaptarmos. De novo, voltando ao título, vantagens do esquecimento. É claro que não tem lavagem cerebral para você esquecer um momento feliz que você viveu, uma relação afetiva bacana com outra pessoa, sei lá o que mais. Mas isso não quer dizer que você tem que viver lá atrás. Não. Nossa, foi bacana. Passou. Eu quero que seja bacana hoje. E se hoje não está bacana, eu vou me trabalhar para que amanhã seja melhor do que hoje. É isso, queridos. 58 minutos da nossa live. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Baixamos o vídeo para o IGTV e voltamos às 21h04, 21h05. Com a continuidade aí, abrimos para as perguntas e respostas para que possamos enriquecer, ok? Lembrando mais uma vez, então amanhã não temos live, somente sexta às 20 horas, retornamos com Joana de Ângeles. Gratidão aos que estiveram aqui conosco. Gratidão aos que não estarão conosco na segunda parte. E o meu desejo a cada um de vocês de paz nas suas vidas. Mestre Jesus, gratidão imensa por mais essa oportunidade de aprendizado. Gratidão imensa, Senhor, porque estamos contigo. Nós te rogamos, auxilia-nos, Senhor, a vencermos as nossas imensas fragilidades. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos a sermos mais brandos, mais compassivos, mais tolerantes e indulgentes com o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a nos calarmos para estabelecer a paz. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos o passado passar e fortalece-nos para, ainda hoje, começarmos a buscar, a tornar as nossas existências melhores. E desta forma, então, Senhor, extremamente agradecidos, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, em nome da equipe espiritual que coordena todos esses trabalhos e cada uma das micro-equipes espirituais em cada um dos lares,
nós damos então por encerrada a primeira parte do nosso estudo da noite, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, gratidão, gratidão imensa. Em mais ou menos então 5 minutinhos nós estamos voltando. Muita paz, queridos. Muita paz. Até já.